A paz do Senhor Jesus. Vamos ver o último dia de Jesus, o que ele passou, o sofrimento que ele passou. O último dia de Jesus. Vamos em João 13, 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou estes até o fim. O fim, qual fim? O fim do dia? Não, o fim da vida carnal dele, o fim, a morte dele. Ele estava saindo do cenáculo para ir para o Monte da Oliveira, aonde ele foi preso. Então esse foi o último dia de Jesus. Vamos em Lucas 22. Lucas 22, 39. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Ele sai do cenáculo, provavelmente era a casa de João Marcos, e vai para o Monte das Oliveiras, aonde ele foi preso. 54. E então, prendendo-o, levaram e puseram em casa do sumo sacerdote. Então ele prende, o povo vai para ali para o Monte das Oliveiras, prende Jesus e leva pro sumo sacerdote. E aí acontece o primeiro julgamento. O primeiro julgamento é o julgamento religioso. Isso acontece a 1h da manhã, no dia 14 de Nissan, ou março, do ano 29. Isto aconteceu no ano da morte de Jesus. Mas para entender, vamos em Êxodo 12, 1, 2, 3, que vai marcar a data que Jesus estava marcado para ele acontecer a morte dele. Êxodo 12 era a morte dos cordeiros no Egito, marcando também a morte de Jesus. Falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Estes vos será o princípio dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro e guarde até o dia 14. Dia 14 é um dia antes da Páscoa. A Páscoa dos judeus, ou dos hebreus, lá no Egito, era dia 15 e é até os dias de hoje, dia 15. Versículo 6. E guardareis até o 14º dia deste mês, dia 14. Dia 14 de Nissan, que é mês de março. Versículo 14. Este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis para estatuto perpétuo. Amado, esse dia 14 de Nissan, ou março, o dia da matança dos cordeiros no Egito, é o mesmo dia da morte de Jesus, dia 14 de março. Então, primeiro julgamento, no dia 14 de Nissan, março do ano 29, João 18. Vamos para João 18, 12. João 13. João 18. Versículo 12 e 13. Versículo 12. Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o amarraram. 13.
e conduziram primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano. Versículo 19. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Esse é o julgamento religioso, a 1h da manhã. Segundo julgamento, julgamento sacerdotal, 2h da manhã, dia 14 de Nissan, março, ano 29, Mateus 26. Esse é o último dia de Jesus aqui na terra. Mateus 26. Mateus 26, 57 e 59. Mateus 26, 57. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. Então já está na casa de Caifás, onde estava o povo para fazer o julgamento sacerdotal. Era o sacerdote que estava julgando. Terceiro julgamento, no Sinédrio agora, às 5 da manhã, dia 14, Nissan, março, ano 29. Mateus 27, 1 e 2. Aqui já está no Sinédrio. E chegando amanhã, 5 da manhã, todos os principais sacerdotes e os anciões do povo formavam juntamente o conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Esse foi o julgamento no Sinédrio, às 5h da manhã. Quarto julgamento, penal, diante de Pilatos agora. 5h30 da manhã, dia 14 de Nissan, o primeiro mês do ano judaico, ano 29, Lucas 23. Vamos voltar lá em Lucas, agora 23. O 1 e o 7. E levantando-se toda a multidão deles, levaram a Pilatos. Versículo 7. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. Por sorte, Herodes também estava ali para a festa da Páscoa em Jerusalém. Quinto julgamento, político, 6h30 da manhã. Dia 14, Nissan, março, que é março, ano 29. Lucas 23 ainda, 11 e 12. E Herodes, com os seus soldados, desprezou-o, escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviar a Pilatos. Ele devolveu, não achou erro nenhum em Jesus. 12. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes, entre si, se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. Então havia uma politicagem entre os dois, o Herodes e o Pilatos. Mas, com a prisão de Jesus, eles acabaram se reconciliando. Sexto julgamento, julgamento romano agora, 7h da manhã, dia 14 de Nissan, março, ano 29. Lucas 23, ainda 14 e 15. Disse-lhes: haver-me apresentado este homem como pervertedor do povo, eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das que acusais acho neste homem. 15. Nem mesmo Herodes, porque a eles vos remeti, eis que não tem feito coisa alguma. Então ele manda para Herodes, Herodes não achou nada, devolve a Pilatos, isso já é 7h da manhã,
né? E Jesus nesse jogo de empurro. Sétimo julgamento. Julgamento popular. Barrabás ou Jesus. 7h30 da manhã. Dia 14 de Nissan, março, ano 29. Depois de Lucas 23, ainda 17. 17, 18, 24, 25. 17. Era-lhe necessário saltar-lhe um pela festa. Era costume romano, o dia da Páscoa, soltar um dos presos. Mas era um julgamento popular entre Barrabás e Jesus. Mas toda a multidão chamou a um dizendo: fora daqui com este, e solta-nos Barrabás. 24. Então Pilatos julgou que deveria fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão, Barrabás. Hoje ainda acontece isso. A maioria é que vence, não importa o que está acontecendo, se é justiça ou injustiça, mas a maioria sempre predomina nesses tipos de julgamento. Mas entregou Jesus à vontade de quem? Do povo. Então o povo condenou a Jesus. Eu vou parar esse vídeo. Sexta-feira nós terminamos a segunda parte. Fiquem com Deus.